Então, na semana passada, a gente estava falando aqui, né, só voltando aqui um pouquinho no tempo, a gente estava falando da questão das características do sistema, né? As considerações de energia no escoamento, aí a gente está aqui determinando a altura manométrica do sistema, né? Como que a gente partiu dessa expressão intuitiva aqui, que é como que a gente determina de forma intuitiva, né, qual a energia que um dispositivo tem que fornecer em função das energias disponíveis do sistema para realizar alguma tarefa. Por exemplo, que bombear fluido de um reservatório PS para um outro reservatório PD, né? Então, em termos intuitivos, vamos dizer assim, né, e na aula de hoje a gente vai fazer toda a derivação conceitual disso daqui, né? Qual a energia que esse dispositivo aqui, no caso uma bomba, né, tem que fornecer, né? O que ela tem que fornecer é o que precisa de energia na descarga, né? Menos o que está disponível na sucção, então é o que precisa fornecer aqui na descarga, menos o que está disponível na sucção, mais as perdas de carga na linha, né? As perdas de carga são aquelas transformações irreversíveis de atrito, né, por causa da viscosidade do fluido, em calor. Então, tudo que é positivo aqui para a gente é ruim, né? Então, a energia na descarga, a perda de carga, e tudo que é negativo para a gente é bom. Aqui, no caso, a energia disponível na sucção. Então, eu estou diminuindo, né, tirando da energia que eu preciso fornecer aqui, né? Isso aqui, no final das contas, seria uma energia elétrica, né? Porque imagina que a bomba aqui ela vai estar ligada em alguma fonte de tensão, né? Tá? Então, a gente vai fazer hoje, né? Aí a gente falou da primeira lei da termodinâmica, os termos de energia ali, né? E transferência de calor na fronteira, né? Os termos de energia que acumula, eventualmente acumula ou não, né? No sistema, às custas de transferência de energia térmica e na forma de trabalho pelas fronteiras, né? E eu mostrei aqui, ó, o que a gente vai analisar, o que é o nosso volume de controle, né? É um processo bem geral desse jeito aqui, ó. O volume de controle está aqui dentro, né? Ele engloba um dispositivo que fornece energia, tá? Então aqui a linha tracejada em azul, né? É o nosso volume de controle, o ponto 1 e o ponto 2 é onde a gente quer analisar, e aqui, por exemplo, né, num caso mais representativo, seria uma bomba ligada entre dois reservatórios, né? Sei lá, aqui poderia ser a cisterna de uma casa, e aqui em cima, né, a sucção poderia ser a cisterna, um poço, e a descarga poderia ser a caixa d'água lá no alto da casa, né? Por exemplo, um processo industrial, isso daqui poderia estar reto, né? Não necessariamente eles têm que estar em cotas diferentes, basta eles estarem na mesma cota, mas com uma distância muito grande, quando a perda de carga se torna grande aqui pelas linhas, né? Então, a gente também precisaria de uma bomba num processo industrial que envolvesse longas distâncias ou onde a gente queira uma vazão determinada, né? Tá? Bom, aí eu dei uma ilustraçãozinha do teorema do transporte de Reynolds, que foi a mesma coisa que a gente fez lá na parte de a quantidade de movimento angular, né? Na parte de transformação de torque no impelidor em quantidade de movimento angular. Então a conveniência do teorema do transporte de Reynolds, aí relembrei uma coisa que a gente já tinha visto, até mesmo na parte do impelidor, né, da curva característica da bomba, e aí aplicando na primeira lei da termodinâmica, né? Então, lembra lá de mecânica dos fluidos, que a gente tem a expressão geral do teorema do transporte de Reynolds, né, que relaciona a variação de uma quantidade extensiva N no sistema, que é onde a gente sabe calcular as leis fundamentais, né, de conservação de massa, da conservação da energia, do princípio da quantidade de movimento linear e angular. Então, a gente sabe calcular essas leis para a natureza, né, para as leis básicas para os sistemas, em uma massa constante. Mas o nosso interesse é um volume, né, uma região constante do espaço, que é um volume de controle, que é justamente o que está ilustrado aqui aqui, né, por exemplo. Então, a gente está querendo saber, na bomba, né, especificamente na bomba,
quanto de energia que ela tem que fornecer para o processo se desenvolver na maneira que a gente quer, tá? Então, por isso, aqui a gente não consegue aplicar essas leis fundamentais, né, numa região do espaço, então a gente tem que fazer essa conversão, né? A gente é obrigado a usar o teorema do transporte de Reynolds para fazer a conversão da variação, né, da conservação ou das leis fundamentais, né, para o sistema, para processos, né, e relacioná-la com uma região do espaço, né? Então, a gente tem aqui a variação extensiva, né, a taxa no tempo da variação extensiva da propriedade Nzão, relacionado com a variação, né, de uma propriedade equivalente a Nzão, da propriedade intensiva eta, né, que é a propriedade intensiva equivalente à propriedade extensiva Nzão. No nosso caso, essa relação é energia, então, por exemplo, unidade Joule no SI, né? Isso seria o Nzão, e relacionando com ela, a gente teria o eta, que é a energia em unidade em Joule por quilo, né? Então, a propriedade intensiva seria aquela propriedade que não depende da massa, então aqui a gente tem um Ezinho em Joule por quilo, de fato não dependeria da massa. Para a gente ter, que a gente chama de específico, né? Energia interna específica, entalpia específica, sempre que a gente se relaciona lá em termodinâmica, está querendo dizer, né, se referindo a uma propriedade intensiva, né? Então a gente fala de energia interna específica, entalpia específica, tá? Então 1 joule por quilo. E aí a gente faz isso em termodinâmica, né? Porque a solução fica muito conveniente. Uma vez que a gente determina a energia específica para um determinado ciclo, depois a gente pode, se a gente quiser aumentar eventualmente a capacidade do ciclo, a gente aumenta quantos quilos de ar, ou quantos quilos de ar combustível, ou quantos quilos do fluido de trabalho que seja, que esteja circulando pelo ciclo, que a gente sabe a energia total, né? A propriedade extensiva total. Bom, então, aqui, ó, o que o teorema do transporte de Reynolds diz, né, é que a taxa de variação da propriedade intensiva no volume de controle, mais a taxa líquida de saída dessa quantidade pela superfície de controle é igual à variação da propriedade Nzão no sistema, né? Então, ele está relacionando o que varia aqui no volume de controle dessa propriedade Nzão com o que sai, com a taxa líquida que sai. Isso daqui leva em conta o que sai menos o que entra, né? Taxa líquida, quando a gente se refere a líquido, a gente está fazendo um balanço de como a massa carrega essa propriedade intensiva eta aqui, tá? Então essa integral aqui, ela naturalmente, né, o VDA aqui, nessa projeção VDA, por exemplo, aqui na saída, né, o VDA, se o V, por exemplo, vou pegar esse elemento aqui que está marcadinho aqui, né, sobre a região 3, da região 3. Então eu tenho um elemento de área que está eventualmente apontando para lá, né, seria o meu DA, e a normal, que é a normal unitária, mais a velocidade, né, se a gente olhar aqui as linhas de corrente que estão passando aqui pelo volume de controle, eventualmente, né, tentando fazer uma paralela aqui, ele estaria mais ou menos assim, né? Então a gente tem que fazer a projeção de VDA, né, porque só a componente normal, lembra lá da conservação da massa, né, só a componente normal de V é que contribui para o fluxo de massa, né, pelo volume de controle. Então, a gente tem que fazer essa projeção, ou de V em DA, ou de DA em V, tanto faz. Tá? Então, aqui, né, esse produto interno vai dizer se a massa carrega a eta para fora, que é o caso que está acontecendo aqui, ou se ela está trazendo a eta para dentro. Nesse caso aqui, ó, que a gente teria em DA para cá e o V para cá, né, o DA para fora. E o DA, lembra que também a definição é que o DA, ou uma outra forma, né, seria NDA, onde N é a normal unitária, né, e aí o DA não tem mais a notação vetorial, né. A normal unitária sempre aponta para fora da área. Então, o DA está sempre para fora. Então, se o V e o DA estão contrários, essa integral se torna negativa por causa dessa projeção.
E aí a gente tem a massa carregando eta para dentro do volume de controle. Se eles estão na mesma direção, a gente tem a massa carregando eta para fora do volume de controle. Então é isso que essa integral diz, né? É a taxa líquida de eta para fora, tá? Que é a diferença entre o que sai e o que entra, e aqui a taxa de variação de eta no volume de controle, que se relaciona, que é dessa forma, né? Isso daqui vem lá de toda a demonstração, né, do teorema do transporte de Reynolds, que se relaciona dessa forma com a taxa de variação de eta no sistema, que é onde a gente sabe calcular as coisas, na verdade, né? Então, a gente tem aqui uma forma de converter a variação de nzão no sistema e o equivalente à variação no volume de controle. Bom, e aí a gente fez nessa relação aqui, né, o nzão, o nzinho, substituímos lá no volume de controle. Então, como o sistema e o volume de controle coincidem em T igual a zero, então a gente sabe, né, que esse cara aqui, dt no sistema, e alguns slides lá para trás isso daqui foi apresentado, né, então dt, que é a primeira lei da termodinâmica, né, no sistema, que é igual no volume de controle, em T igual a zero. Tá? Certo? Então, a gente consegue, em T igual a zero, substituir, né, fazer essa substituição e jogar isso aqui. E jogar a primeira lei da termodinâmica em T igual a zero, e a gente fica agora com o teorema do transporte de Reynolds para a equação da energia, né? Para a primeira lei da termodinâmica. Que é o que a gente está atrás aí, né? Tá? Então, essa é a expressão da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, né? Que a gente partiu do que a gente sabe que é a primeira lei da termodinâmica para um sistema, né? Então, a gente escreveu aqui o teorema do transporte de Reynolds, né? A primeira lei da termodinâmica. Bom, aí a gente tinha ficado com isso, até a aula passada a gente tinha visto isso, né? Para um volume de controle que está demarcado aqui, ó, né? Azulzinho aqui, pontilhado, onde os termos de energia, né? Eles são energia interna, cinética e potencial, que são os termos. É a única forma, são os únicos, a única maneira que o sistema contém energia, na verdade, né? Ou volume de controle, no caso aqui, né? Mas é a única forma que uma massa contém energia. Calor e trabalho são formas de energia que cruzam as fronteiras do sistema, e aqui no caso do volume de controle, né? Tá? Mas essa forma aqui não é muito usual, então a gente terminou a aula passada trabalhando nesses termos aqui, para a gente descrever a primeira lei da termodinâmica numa maneira mais familiar, né? Que é o que vocês viram lá em termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, desculpa, né? Da forma mais familiar que vocês viram lá em termodinâmica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é analisar os termos de trabalho. Então, a gente pode ter 3 formas de trabalho cruzando a fronteira do sistema, ou do volume de controle ali, no caso, né? É um trabalho de eixo, um trabalho normal e um trabalho de cisalhamento. E esses 2 termos aqui, normal e cisalhamento, são as relações entre o volume de controle que a gente escolheu e a vizinhança, né? Porque aí a gente tem que fazer um balançozinho de trabalho que existe ali por causa das forças que envolvem quando o fluido entra e sai do volume de controle. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente aqui, né? Então, o trabalho de eixo é o mais direto, né? Então, se você tem uma turbina, e aí, por definição, né, essa é a convenção da termodinâmica, né, trabalha positivo saindo do volume de controle, então uma turbina, se a gente está analisando um volume de controle como esse aqui, né, se a gente tivesse fluido fornecendo trabalho para o dispositivo, né, fluido fornecendo energia para o dispositivo, que são as máquinas motrizes, que a gente viu lá no começo do curso, a gente teria aqui uma turbina e ela fornecendo trabalho para fora do volume de controle. Então, aí seria positivo. Então, essa é a convenção lá de sinal da termodinâmica. E o trabalho requisitado por uma bomba é negativo. Então, esse termo aqui, W.S, ele tem que respeitar a convenção de sinal da termodinâmica, né? Que é o que a gente vai usar aqui. Cada texto faz a sua convenção, né? Tem alguns que invertem, tem alguns que mantêm mais, enfim, para a gente vai ser assim. Que é a convenção do Van Willen, né, que é o livro, acho que um livro clássico de termodinâmica.
Então, trabalho para fora do volume de controle é positivo, trabalho para dentro do volume de controle é negativo, que é o que acontece com uma bomba, né? Você tem que fornecer trabalho de eixo aqui, né, para o volume de controle, para que ele transforme esse trabalho de eixo em quantidade de movimento angular, né? A bomba transforma o trabalho de eixo em quantidade de movimento angular para o fluido. É diferente da conversão da quantidade de movimento angular, né? Só toma cuidado com isso, né? Para a quantidade de movimento angular, o trabalho produzido pelo volume de controle era negativo. Então, mas enfim, no final das contas, isso não faz muita diferença, né? É uma convenção diferente para cada sistema que a gente está analisando, mas não tem nenhum problema. Bom, então a gente viu esse termo aqui, trabalho de eixo. Agora a gente vai ver o trabalho normal. O que é isso, né? São as tensões normais na superfície de controle. Então, quando o fluido passa pela superfície de controle, ele não está, o fluido está um pouquinho antes da superfície de controle, está numa pressão diferente da superfície que está um pouquinho depois da superfície de controle. Isso acontece na entrada e na saída. Então, por isso que a gente tem que fazer essa análise do trabalho normal com fluido para cruzar a superfície de controle. Então, mas o que isso tem a ver com trabalho, né? Essas pressões e tudo mais, né? A questão, né, que se você se lembrar lá da definição de trabalho, é que a taxa de realização de trabalho, né, então taxa aqui, porque eu estou falando de joule por segundo, né, a taxa de realização de trabalho associada a uma força agindo em um objeto se movendo com velocidade v, é o que a gente sabe lá da mecânica, né? E menos aqui, porque eu estou analisando, que eu estou assumindo que é um trabalho realizado no volume de controle, né, que seriam as forças associadas ao fluido cruzar a superfície de controle para dentro. Depois a gente vai ver que a gente consegue escrever essa expressão de maneira geral, que a gente possa fazer um balanço entre a força do fluido fazendo para entrar no volume de controle e a força que o fluido faz para sair do volume de controle. Tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a página aqui do lado. Pronto. Tá? Então, né, isso daqui seria o trabalho, né, ou a taxa de trabalho, né, a taxa no tempo de trabalho que o sistema, taxa porque joule por segundo, né, tem esse pontinho ali em cima, taxa que o sistema realiza no volume de controle para cruzar a superfície de controle. Tá? Então seria um dF, né, vezes a velocidade, a força que o fluido está fazendo, vezes a velocidade. Mas as tensões normais, olha só, as tensões normais, mas as forças normais, né, ou a gente está analisando aqui as tensões normais, eles estão relacionados, né, como a gente analisou o trabalho normal aqui, né, um trabalho que é realizado, tanto é que até estou mostrando aqui, né, é a força vezes a velocidade agindo aqui ao longo, a projeção, né, da força vezes a velocidade. Então seriam os trabalhos normais agindo aqui para cruzar a superfície de controle. Então, então aqui o que a gente tem, né? A própria definição de força, né? Seria uma pressão, uma tensão, né? Vezes a área. Então, aqui, de forma geral, a gente escreve essa questão aqui geral, depois a gente vai ver que as tensões normais aqui embaixo, né, na verdade, são devido às pressões, mas vamos deixar geral assim por enquanto. Então, um DF, de forma geral, seria uma tensão agindo numa área, né? Então, seriam as tensões normais agindo na superfície de controle. Então, uma força que resulta de tensões variáveis agindo ao longo da superfície de controle. Isso daqui, né, eventualmente, permite que essas tensões variem ali ao longo da superfície de controle. Mas para fluidos, né, as tensões normais, se a gente olhar lá o tensor de tensões, as tensões normais elas são associadas à pressão, de forma geral, nos fluidos. E esse sinal de negativo aqui, ó, isso vem lá da convenção que a gente usa, da definição, que a pressão ela sempre age para dentro da superfície de controle, né? Então, uma vez que você colocou um fluido colocou um sólido dentro de um fluido, as tensões normais elas passam a agir sempre normal para dentro do sólido.
Tá? E isso daqui foi uma definição que veio lá da mecânica dos fluidos, né? Que pode ser demonstrado de uma maneira bem simples por esse exemplo aqui, ó. O que é isso aqui? A gente tem um bocal que não sai para a atmosfera. Então, a pressão de saída aqui, ó, na saída, é diferente da pressão atmosférica. Só para a gente fazer essa... Porque se fosse atmosférico, no momento aqui, ó, quando a gente passa... Isso daqui é a pressão absoluta, então são as pressões absolutas na entrada aqui desse bocal. 40 libra-força por polegada quadrada. As laterais estão na pressão atmosférica aqui. E a saída está um pouquinho acima da pressão atmosférica, né? Então, absoluto, tudo aqui é absoluto. No momento que a gente passa para manométrico, né, no momento que a gente subtrai a pressão atmosférica, essas pressões laterais aqui viram zero, a pressão de entrada vira 25, né, porque eu estou subtraindo da pressão atmosférica, e a pressão de saída vira 5, né, para dentro aqui, né? Tá? Então, tem uma setinha aqui apontando para dentro, porque, por hipótese, a pressão sempre age para dentro. A pressão do fluido age sempre para dentro do sólido. Aí vamos fazer um balanço de força aqui, só para mostrar que isso daqui é coerente e conveniente, né? Então vamos aplicar, né, essa expressão que a gente definiu anteriormente. Olha só, a força de superfície aqui, né, que age ao longo da superfície, é a integral na área de menos PdA. Aí eu joguei a pressão para fora ali, né, assumi que ele é constante. Então eu fiquei com pressão. E o dA, eu escrevi como uma normal unitária, vezes um escalar dA, né? Tá? Então, é a normal unitária para fora de dA, então aqui seria, nesse caso, para cá, né? Então, sempre apontando para fora, e na direita, em x positivo, a normal unitária está para a direita, né? Na esquerda aqui, na face esquerda, a normal unitária está apontando para a esquerda, e na face direita, a normal unitária está apontando para a direita, né? Por definição, a normal unitária sempre aponta para fora. Então, eu joguei o P para fora aqui da integral, deixei o sinal de menos junto com a normal unitária. Então, essa força ela vai depender de como a normal unitária e esse sinal de menos, como a combinação dos dois acontece. Então, vamos aplicar isso daqui nesse caso, né? Olha só. Qual é o balanço de força em X aqui, né? Então, é FSX, né? Porque aqui está o eixo X, né? Então, o que seria isso? Pressão manométrica em 1, está aqui, ó, 25 libras-força por polegada quadrada, a pressão, o módulo da pressão, né? Vamos dizer assim. Então, porque eu estou esquecendo agora que é o menos P, né? Então, seria o P manométrico em 1, o menos foi lá para dentro da integral, então por isso que eu estou falando de módulo. Né? Não faz sentido se você pensar que a pressão não é um vetor, mas eu estou falando módulo para esquecer desse sinal de menos aqui, tá? Então, é o valor da pressão, sem o menos, né? Porque o menos foi para dentro da integral, menos N, né? Menos a normal unitária em 1 a 1, mais a pressão manométrica em 2, menos a normal unitária em 2 a 2. Só que quem é a normal unitária em 1? É menos I, né? Ela está apontando no sentido negativo de X aqui, ó. Então, menos I, mas tem o menos ali fora. E na face 2 ali, né, no ponto 2, a normal unitária é positiva. Então, observa que isso daqui, o menos com menos, vai dar um 25 menos 5, isso daqui em I, né? Bom, aqui o A1 e o A2 são diferentes, mas tudo bem. Aqui daria uma força positiva, né? Daria 25 A1, isso daqui positivo, por causa desse menos, apontando em I, menos 5 A2. Então, e como A1 aqui nesse caso é maior que A2, isso daqui vai dar positivo, né? Tá? Então, do ponto de vista de pressão, olhando aqui, né, a gente vê que essa forma de escrever as coisas é uma forma muito conveniente. A gente deixa o sinal, a combinação do sinal da normal com esse menos aqui, dizer se a força está positiva ou negativa, né, em função do que está acontecendo, e a pressão é sempre negativa para dentro, e é por isso, né, eu só estou justificando aqui, por isso que eu estou escrevendo que o DF é menos PdA, tá? Esse exemplozinho foi só para justificar isso. Então, juntando tudo, a definição de trabalho geral, né? Isso daqui é a definição bem geral da taxa de realização de trabalho, né? Então, a força devido às tensões normais externas, né? Então, está aqui. E as tensões geradas pelo escoamento de fluidos, as tensões normais, né? Aqui seriam as tensões
normais, porque tem as tensões tangenciais também, que são as tensões de cisalhamento. Então, as tensões normais, elas, de forma geral, são a pressão, né? Menos P, e aí eu justifiquei ali no exemplinho anterior, que a gente fez rapidinho, por que é menos. Então, a gente chega nessa expressão para o trabalho normal, a taxa de realização de trabalho normal, para o fluido cruzar a superfície de controle. Né? Então, isso daqui, fisicamente, é a soma do trabalho realizado pelas partículas fluidas forçando para entrar no volume de controle e das partículas do volume de controle forçando para sair dele. Quando ele entra, né, aqui, ó, quando ele entra no volume de controle, observa que o VDA aqui, ó, aquilo que a gente estava falando, que está mostrando nessa figurinha aqui, ó. Então a gente tem a pressão agindo para dentro do volume de controle e a velocidade para fora e a normal unitária para fora. Então esse valor de P aqui a gente não tem que botar negativo. Lembra que o negativo já tinha ido para dentro da integral lá, a gente já se livrou dele. Então aqui é o P mesmo, o valor da pressão, né? Absoluta, seria o módulo, né? Seria o valor dela absoluta, sem o sinal de negativo, tá? E o VDA é uma projeção, né? Na saída aqui, ó, por exemplo, o V e o N aqui, né? Onde o DA aqui você poderia escrever como DAN normal unitário. Então essa daqui é a normal unitária para fora dessa área DA, né? Então o N e o DA estão no ângulo θ. Então a gente tem aqui que fazer a projeção e eles vão ser positivos. Na entrada, né? Se a gente fizesse a mesma coisa aqui na entrada, a gente teria o V para dentro e a normal unitária para fora. Então o VDA aqui seria negativo. Então, o trabalho é negativo entrando no volume de controle, né, o que a gente tem que fazer para forçar para entrar no volume de controle, e ele é positivo quando ele sai do volume de controle, que aí é o trabalho realizado, né, para sair do volume de controle. E aí eu fiz um desenhozinho, isso daqui está meio chumbregazinho, porque eu estava fazendo isso agora de manhã, isso foi uma coisa que me veio na cabeça para tentar esclarecer isso também, né, porque é o seguinte, imagina só, você tem uma tubulação, e aí o escoamento da tubulação, e a gente está analisando um determinado volume de controle aqui, ó. Então, no ponto 1, o fluido vem ali, né, com a pressão P1 a 1, e ele sai com a pressão P2 a 2, sempre apontando para dentro do volume de controle. Então, aqui, imagina, né, que, de forma geral, aqui, ó, o que eu desenhei aqui foi o que acontece normalmente, eu não consigo mais apagar agora, então isso daqui seria um ΔP. Isso daqui seria, de forma geral, a queda de pressão é linear, né? Isso que eu tentei desenhar aqui. Então, é o que eu estou assumindo aqui. O P1 é maior que o P2, né? Então, aqui a gente teria P1, aqui a gente teria o P2, essa variação é linear. Então, o que acontece, né, é que para entrar no volume de controle, você está fornecendo trabalho, porque você está uma pressão P1 maior aqui para fora do que a pressão logo bem aqui, do outro lado da superfície de controle para dentro do volume de controle, né? Então eu estou realizando trabalho no volume de controle, certo? Porque minha pressão é maior do lado de fora. Então a força, né? Eu estou exercendo uma força líquida maior para dentro do volume de controle, então eu estou realizando trabalho no volume de controle. Então por isso que aparece esse menos aqui. Na hora de sair, o que eu tenho aqui, né, é que a pressão aqui do lado de dentro, ela vai ser maior do que a pressão do lado de fora por causa dessa relação linear, que de forma geral né? Certo? Então aí eu tenho o volume de controle realizando trabalho na vizinhança. Então por isso que agora aqui é mais, né, e essa projeção do VDA, repara que eu tirei a projeção do VDA aqui, ó. Então eu fiquei com mais aqui, tá? Então, esse seria o sentido físico das coisas, né? Seria o fluido entrando ali no volume de controle, então ele tem mais força para entrar do que o sistema de resistir ao que ele entra, então a vizinhança está realizando trabalho no volume de controle. Na hora que ele sai, ele tem mais força para sair do que a vizinhança para resistir. Então, o volume de controle está realizando trabalho na vizinhança. E aí, né, o que essa integral aqui ao longo da superfície de controle diz é que isso é o resultado líquido, né? Seria o P2V2 menos P1V1 aqui, se eu pudesse PVA, né? Se essa área é constante, então o trabalho ponto N2
seria P2, tudo uniforme, velocidade uniforme, uma série de hipóteses simplificadoras aqui, né? Digamos que a pressão seja uniforme, a velocidade também uniforme, né? Então eu tiro todo mundo da integral, fico com P2, V2A2, e o trabalho ponto N1 seria menos P1, P1, V1A1, tá? E aí o resultado líquido, né, do trabalho que entra para o trabalho que sai é a diferença desses dois caras, tá? Bom, então isso daqui é só tentando dar um sentido físico, um significado físico para esse trabalho, né? É o trabalho que o fluido realiza para entrar e sair do volume de controle, tá? Beleza? Então aqui, ó, e agora a gente já analisou os normais, agora a gente analisa os de cisalhamento. Os de cisalhamento, normalmente a gente não precisa se preocupar, porque a gente pode zerá-los escrevendo a superfície de controle, né, o volume de controle, de uma forma muito conveniente. Aonde a gente teria uma tensão de cisalhamento aqui na direção do escoamento, né, que influenciasse a nossa análise, a gente escolhe, então, a superfície de controle coladinho lá no tubo, ó, que ali a velocidade é zero. Então, isso daqui seria uma força, né, assim como a gente fez lá para... assim como a gente fez para a tensão normal, né, então aqui seria uma força vezes a velocidade, que está relacionado com a taxa de realização de trabalho. Então, se a velocidade aqui é zero, na superfície de controle pertinho do tubo, por causa da condição de não deslizamento, as tensões de cisalhamento aqui são zero. E se as tensões de cisalhamento, que elas agem normalmente, né, elas não agem normal, elas agem tangencial, né, da mesma maneira que a tensão normal ela age na direção do escoamento, as tangenciais agem a 90 graus. Então, se a gente escolher uma superfície de controle aqui, ó, as tensões de cisalhamento vão estar a 90 graus e não influenciam no escoamento que a gente está analisando. Então, se a gente escolher de uma forma esperta aqui o volume de controle, a gente zera esse cara e não precisa se preocupar com ele, que é o que vai acontecer de forma geral para a gente aqui no curso. Tá? Bom, então aqui voltando, né, nos termos de trabalho, então só relembrando aqui, só refrescando a mente aqui, ó, a gente estava trabalhando na primeira lei da termodinâmica, escrito para um volume de controle, né, primeira lei da termodinâmica, para um volume de controle pelo TTR, né, Teorema do Transporte de Reynolds, tá? E a gente trabalhou nesses termos aqui de trabalho. Trabalho de eixo, trabalho normal, esse daqui seria o trabalho normal, né, o trabalho do fluido entrando e saindo do volume de controle, e aqui teria um trabalho de cisalhamento, né, que a gente zerou ele, né, uma taxa de realização de trabalho por cisalhamento que a gente zerou. E aí, o que eu fiz aqui? Eu substituí o W ponto aqui, né, a taxa de realização de trabalho, nesse cara aqui de cima. Nesses dois termos aqui, né, tá? Joguei eles ali dentro da primeira lei da termodinâmica, tá? Joguei aqui dentro. E aí fiquei com isso daqui, né, a taxa de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho de eixo menos a taxa de realização de trabalho pelo fluido para cruzar a superfície de controle, igual a variação da energia no volume de controle, né? A taxa líquida de variação de energia no volume de controle, mais o que a massa carrega de energia, a taxa líquida, né, de saída de energia pela massa pela superfície de controle. Tá? Bom, então essa é a primeira lei da termodinâmica, ela já está começando a adquirir uma cara mais, vamos dizer assim, familiar, né? Então a gente ainda vai trabalhar em alguns termos aqui, para mostrar que isso daqui vai ficar bem parecido com o que vocês viram lá em termodinâmica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar esse cara aqui, ó, essa integral aqui, né, que é o termo de trabalho para cruzar a fronteira ali, da superfície de controle, para o lado de lá da equação. Então, fiquei com essa expressão aqui, né, taxa de realização de trabalho, taxa de transferência taxa de realização de trabalho de eixo, né, taxa de transferência de calor, e as integrais aqui no volume de controle e na superfície de controle, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó, nessa integral aqui, PV, produto interno com dA? Eu posso multiplicar por ρV, né? O que é o V? Volume específico. É 1 sobre ρ, 1 sobre a massa específica. Então, se eu multiplico por ρ e multiplico por V, eu não faço nada, né? Porque eu estou multiplicando ρ por 1 sobre ρ. Então, isso daqui não dá em nada. Mas vamos ver por que isso é conveniente para a nossa análise. Vamos ver o que essa
essa jogada aqui, que a gente está fazendo nessa integral aqui, né? A gente está fazendo nessa integral aqui, ó, vai nos ajudar. Então, o que eu fico aqui, ó? Joguei aqui dentro, né? Então tá aqui, ó, integral, repetir esse cara aqui com essa artimanha aqui realizada. Então a integral na superfície de controle, né, essa integral aqui da superfície de controle, que é a massa, a taxa líquida de saída de energia, o que a massa carrega para fora de forma líquida, né, o que o fluxo mássico líquido carrega para fora do volume de controle em termos de energia, tá? Com a energia que ela carrega. E aqui é o trabalho, né? O termo de trabalho para cruzar a fronteira ali da superfície de controle. Bom, aí por que eu estou... aqui deveria estar em vermelho, essa massa específica também, que eu vou colocar esses caras em evidência. Então, por que eu coloquei o ρVDA vermelho aqui? Porque eu vou juntar essas duas integrais na superfície de controle e colocar esse cara aqui em evidência, o ρVDA. Ele aqui embaixo. E aí eu tenho E mais P vezes V, né? Que está aqui, tá certo? Então, repetir todo mundo aqui, né? E mais PV, que eu coloquei em evidência ali o ρVDA. E substituir aqui o termo de energia com a definição dele. Energia interna, forma microscópica de energia, né? Por causa do movimento molecular lá, microscópico. E esses termos aqui, né, energia cinética e potencial, são as formas macroscópicas. Tá? Energia cinética, por causa da velocidade, né, da massa de fluido, e a diferença de altura entre a entrada e a saída ali do volume de controle, né? 1 e 2, então aqui seria o Z1 e ali o Z2. Tá? Então, substituindo essa expressão aqui, né? U mais PV, né? Então lembra que aqui é o E mais PV, então substitui aqui o U, né? Então U mais V ao quadrado sobre 2, então tudo isso daqui é o E, né? É a minha energia, mais PV. Então vamos considerar primeiro regime permanente. Essa é uma hipótese que a gente vai usar ao longo do curso. A gente, de forma geral, vai desprezar esse termo aqui transiente, porque, de forma geral, os dispositivos que fornecem, que recebem energia, eles são feitos para ficar funcionando no regime permanente, para ficar ligado e ficar funcionando. Então, a gente não quer analisar o transiente aqui. Então, a gente joga ele fora, né, despreza esse termo, e fica com essa expressão simplificada para a primeira lei da termodinâmica, né? Já está tomando uma forma mais familiar, tá? Então, a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho pelas fronteiras aqui no caso do fluido, né, que está entrando e saindo do volume de controle, ele é igual à taxa, né, de líquida de saída de energia por causa da vazão mássica pela superfície de controle. Tá? E essa energia, né, é na forma de energia interna, microscópica, na forma de energia cinética, na forma de energia potencial, mas agora a gente tem um termo, né, que tem que ser levado em conta, que é o trabalho para cruzar a fronteira do volume de controle, né, para cruzar a superfície de controle. Tá? Então, por isso que esse cara agora, ele aparece, ele não aparecia na primeira lei da termodinâmica para um sistema, né, porque o sistema é a massa fixa, então nenhuma massa cruza a superfície de controle. Agora, como a gente está numa análise de volume de controle, que a gente tem massa cruzando a superfície de controle, a gente tem que levar em conta o trabalho ou a energia que é necessário para a massa de fluido cruzar a superfície de controle, que é esse termo P vezes V aqui, né? Onde o V, lembra, o volume específico é 1 sobre ρ, tá? Esse Bzinho aqui, tá certo? Bom, então a gente consegue simplificar mais ainda essa expressão se a gente fizer uma série de hipóteses simplificadoras que vão ser válidas para todo o curso aqui, né? Então, escoamento incompressível, energia interna, pressão e velocidade são uniformes em 1 e 2. Então, a gente não vai considerar, então, por exemplo, se a gente tem uma tubulação aqui, né? E aí a gente tem aqui o 1 e o 2, a gente vai assumir que o perfil de velocidade ele é uniforme. Ele não tem aquele perfil parabólico que vocês viram lá em análise diferencial. Aqui todos os setinhos deveriam ser do mesmo tamanho. Tá? Bom,
Então a gente está assumindo, ou U, né, ou V, tanto faz, como você queira chamar a velocidade uniforme aqui, na entrada e na saída, tá? A massa específica também, a energia interna também, tá? Então tudo considerando uniforme, a gente tira todo mundo aqui, né, da integral ali, tá certo? Todo mundo sai fora dessa integral, velocidade também, massa específica também, né? E assume que a área, ela é também uniforme, né? Ela não varia, ela tem uma forma que seja calculável, né, e uniforme. Então a gente pode juntar esse termo aqui, ó, esse ρVA aqui, chamar ele de M ponto, né? Isso aqui é a vazão mássica, né? Então tira todo mundo da integral, esse cara aqui é a vazão mássica, e aí a gente fica com os termos equivalentes aqui à superfície de controle 1 e 2, por exemplo, né? Aqui eu estou considerando uma entrada e uma saída, tá? Então, mas aqui eu teria tantas entradas e tantas saídas quanto eu tivesse na superfície de controle, né? Se eu tivesse, por exemplo, duas entradas assim, ó. Opa, ficou ruim esse desenho, né? Duas entradas, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu sou um péssimo desenhista. Foi. Então aqui eu teria uma saída 3, uma entrada 1, uma entrada 2, né? Aqui eu teria tantas entradas, né? Eu teria que aplicar essa expressão aqui a tantas superfícies de controle quantos eu tivesse de entrada e saída, né? Aqui eu estou assumindo que eu só tenho uma entrada e uma saída, então aqui eu teria M.2 menos M.1. Mas se eu tivesse duas entradas, eu teria que ter M.2 menos M.1, M.3, né, menos M.1 menos M.2, se eu tivesse uma saída e duas entradas. Então eu tenho que adequar essa expressão ao número de entradas e saídas que eu tiver no meu processo. Que existir no processo, né? Então, a mesma coisa, né? Pressão, variação da cota, né? E variação da energia cinética. E aí, lá da termodinâmica, né, como esse termo U mais PV aparece muito, a propriedade de entalpia foi definida, né? Então, só para não ficar carregando U mais PV, aqui no caso PV está P sobre ρ, né? Lembra que o V é 1 sobre ρ, então é justamente o PV aqui que eu estou calculando aqui nessas duas expressões, né? Fiz isso aqui de propósito só para chamar a atenção disso, né? Então, P sobre ρ é PV. Então, U mais PV, normalmente na termodinâmica a gente chama de H, né? Entalpia. E se a gente dividir tudo por M ponto, aqui a gente tem joule por segundo, né? Toda essa expressão aqui, todas essas quantidades, o que sai daqui é joule por segundo. Se a gente dividir por M ponto, que é quilo por segundo, a gente fica em joule por quilo, que é a propriedade específica, né? Normalmente na termodinâmica a gente trabalha com Qzinho, Hzinho, né? Que são justamente as propriedades específicas, quilojoule por quilo, por exemplo, que a gente trabalha no ciclo, e depois, se a gente souber quantos quilos do fluido circula ali pelo ciclo, a gente sabe a energia bruta que a gente consegue extrair ou que precisa fornecer para o ciclo, tá? Então tá aqui, ó. Eu acho que essa daqui seria a forma mais familiar da primeira lei da termodinâmica, né? Da termo. Lá em termodinâmica não é feito pelo menos no livro do Van Wylen não. No livro do Van Wylen ele já joga essa expressão de forma empírica, ele não demonstra, mas a demonstração, vamos dizer assim, conceitual é pelo teorema do transporte de Reynolds, né, que é um balanço de energia, que é a energia que o fluido carrega para dentro e para fora do volume de controle, né? Então, esses termos aqui, Q e trabalho, eles são as transferências de calor e trabalho na superfície de controle, na fronteira. E todos esses termos aqui, ó, eles estão relacionados com a vazão mássica. Lembra aqui em cima? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, todos esses termos, eles estão relacionados com a vazão mássica, que são os termos que necessariamente o fluido carrega, né, é a taxa líquida de saída, isso que eu estava falando, é a taxa líquida de saída de energia pela superfície de controle. É o que o fluido, ao escoar para dentro e para fora do volume de controle,
carrega de energia ali, né, seria um balanço de energia ali naquela região, pelo movimento de fluido entrando e saindo, tá? Então a gente chegou numa forma bem familiar aí da termodinâmica, né, da primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente vai precisar aqui para máquinas de fluxo. Então essa expressão, agora a gente tem uma expressão que tem a unidade de joule por quilo, ou metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ou newton metro. Agora, né, dessa expressão, o que a gente tira da primeira lei da termodinâmica, aplicado, lembra que a gente, só para relembrar aqui, o nosso volume de controle era uma coisa bem geral, assim, né, era um tubo fazendo uma curva que ele variava a área. Então aqui a gente tem uma área 1, uma área 2, tinha uma bomba aqui no meio do caminho, né, tá? E o nosso volume de controle estava aqui dentro, tá? Então, eventualmente teria um trabalho de eixo aqui sendo fornecido, né, tá? E alguma taxa de transferência de calor para fora aqui, né, eventualmente, tá? Bom, então isso é o que, e aí o M ponto, né, o M ponto na entrada, o M ponto na saída, a pressão na entrada, a pressão na saída, energia interna na entrada e na saída, variação de cota na entrada e na saída, e velocidade na entrada e na saída do nosso volume de controle. Então é isso que a gente queria chegar em termos de energia para determinar a altura manométrica do sistema. Quanto que a bomba precisa de fornecer de energia, né, na forma de trabalho, para vencer todas as perdas de carga do sistema aqui, né, desse processo, tá? Então, essa é a expressão necessária para avaliar a energia fornecida ou requerida, por enquanto o negócio está geral, né? Trabalho de eixo, ele pode ser trabalho fornecido ou trabalho fornecido pelo volume de controle ou requerido pelo volume de controle, para a diferença de energia entre 1 e 2. Tá? Então, o trabalho S é maior que zero para a turbina, seria o volume de controle fornecendo trabalho para fora, né? E o trabalho S é negativo, no caso de uma bomba, se ele estivesse precisando, sendo fornecido trabalho para dentro dele, né? Tá? Então, essa é a convenção. E aí, vamos fazer a analogia, né? Isso daqui foi a primeira lei da termodinâmica para esse processo. Lembra que no começo da aula, eu comecei com uma questão bem intuitiva em termos de energia, né? Que, na verdade, o que essa expressão diz seria uma forma, vamos dizer assim, de engenharia de descrever o que intuitivamente qualquer um pensaria, né? O que a bomba precisa fornecer de energia? É o que precisa na descarga, né? É o que eu preciso fornecer de energia aqui na descarga, menos o que já tem na sucção, mais as perdas de carga aqui no processo, né? Certo? Mais o que está sendo perdido na forma de atrito, que é irreversível, né? Seriam as perdas irreversíveis na forma de atrito. O fluido tem viscosidade, a viscosidade faz com que as camadas se isalem e esse cisalhamento gera calor, né? Gera atrito, gera calor. Então, intuitivamente é isso, e a gente chegou nessa expressão aqui da primeira lei da termodinâmica para esse processo aqui, né? Está meio desenhado, meio borrocado aqui, mas é mais ou menos isso, né? Tá? Que é o que está descrito aqui, né? Seria a diferença de energia, né? Para ele jogar o que eu tenho que fornecer de energia para essa bomba jogar fluido da sucção para descarga ali, né? Para o recalque, né? Para esse reservatório de descarga, tá? Levando em conta as pressões, né? Então, por isso que tem pressão aqui, né, na equação da energia, porque eventualmente eu tenho pressões na sucção e na descarga, né? Eventualmente eu tenho diferenças de níveis que podem ajudar ou não, e essas pressões podem ajudar ou não, né? Tá? Bom, então essa foi a expressão. Então, se eu pegar aqui, né, o ponto 1, ponto 2 e substituir aqui, né, e pensar que meu volume de controle passaria aqui, né, pela sucção, pegaria aqui a bomba e terminaria aqui, né, pegando todo o reservatório. Então, o meu ponto 1, agora, então, opa, esse aqui seria o meu volume de controle, né? Eita. Então, o meu ponto 1, eita, é fora. Eu ia apertando alguma coisa aí. Descartar, pronto.
Tá? Então, meu volume de controle estava passando por aqui, né? Bem pela superfície, pegando tudo ali, né? Não vou fazer de novo, porque aqui embaixo tem uns controles. E vou acabar apertando. Pronto, passei. Então, tá aqui, né? Tá? Beleza. Esse é o meu volume de controle. Onde agora eu estou analisando as energias entre a sucção e a descarga, pegando aqui o trabalho que tem que ser fornecido para a bomba. Então, aqui está aplicado, né, as taxas de transferência de calor para o volume de controle, ou do volume de controle, a energia na sucção, né, a energia interna na sucção, pressão na sucção, e a altura aqui da sucção, mais a velocidade na sucção, mais o trabalho da bomba. Igual a energia na descarga, mais a pressão na descarga, mais a altura aqui da descarga, né, o ZD, mais o volume aqui que está descendo esse nível aqui da descarga. Observa, ó, o que eu fiz aqui, uma coisa importante que vocês têm que se ligar aqui, prestar atenção. Ó. Quando eu escrevi esse W.S, eu precisava usar a minha convenção de sinal para saber se isso aqui é positivo ou negativo. Aqui eu já disse o seguinte, ó, trabalho para a bomba é negativo, e aí eu joguei ele para o lado esquerdo aqui da equação. Então, nesse caso, a gente se afastou da convenção de sinal e não precisa mais, né, colocar aqui negativo, fazendo isso, né? Isso aqui é a opção a gosto do freguês. Vocês podem manter essa expressão geral, e aí chamado que vocês quiserem, né? O S aqui é de shaft, de eixo, né? Trabalho de eixo, que é fornecido. Então, ele pode ser fornecido para o volume de controle ou do volume de controle, e aí você vai ter que fazer a equivalência com o seu sinal, tá? Aqui, eu já falei o seguinte, o WB é trabalho da bomba, tá? E aí, não precisa mais fazer conversão de sinal. Isso daqui, por definição, é negativo, menor que zero. Isso daqui ficaria negativo, eu joguei ele para o lado de lá, né? Tá? Certo? Mudei ele de lado aqui, tá? Então, aqui o calor ainda tem que ser observado o sinal. Observar o sinal, tá? A gente não sabe se vai ser fornecido ou requerido pelo volume de controle. Mas aqui eu já estou dizendo que é o trabalho que o volume de controle requer aqui, né? Um trabalho para dentro do volume de controle, né? Seria um WS, né? Seria então menos WS. Opa, o menos sumiu aqui. Né? Então seria um menos W.S, porque é o trabalho para dentro do volume de controle que eu chamei de WB, tá? Então WB, trabalho da bomba, igual a menos WS, tá? Então tomando cuidado com isso. Então, e aqui, vamos ver o que eu fiz aqui, porque eu botei o W aqui sem o subíndice. Deixa eu ver qual é esse W aqui. Ó. É o D. Tá, então aqui é o WB, é o W da bomba, tá? Eu vou botar ele aqui. Por quê? Porque esses termos aqui são positivos e esses vão virar negativos quando a gente colocar esse cara em evidência, né? Então tá lá. Então é WB mesmo, não levar em conta aqui a convenção de sinal. PD mais GZD mais VD ao quadrado, menos PS mais ES mais VS ao quadrado, tá? Esse termo aqui, se vocês se lembrarem lá de perda de carga, né, em mecânica dos fluidos, para a gente vai representar toda a perda de energia térmica e transferência de calor pelo atrito, tá? É a energia total perdida por unidade de massa, que é chamado de head loss na literatura, né, ou perda de carga em português, né? Ou head loss ou perda de carga. Então, cuidado que esse Q aqui, ele não está se relacionando, a gente normalmente vai considerar a bomba adiabática, né? Ele não está se referindo a um calor perdido pela bomba, não é isso. É um calor e a energia interna, né? Que está sendo, aqui existe uma energia interna U1, um certo calor U1, aqui vai existir uma energia interna U2, e calor Q2 por causa do atrito. Tá? Então, esse Q e essa energia interna aqui, eles só existem por causa do atrito. Né? Então, a gente junta eles todos aqui num termo, isso que é feito lá em Mecânica dos Fluidos 1, para determinar a perda de carga, e esse cara aqui é batizado de perda de carga total. Né? Então, aqui é o head loss, o HLT de total, que é o que está aqui. Tá? E aí está lá, ó, está ele aqui. Ó. Então, se a gente escrever dessa forma aqui, né, energia específica, lembra, né, cada termo tem dimensão de energia por unidade de massa, joga por quilo.
que é o conceitualmente melhor, né? Porque massa é invariável, ela não muda. A gente vai ver que a gente vai escrever essa expressão de uma outra forma, que a gente já viu lá para o impelidor, né? Que é energia por peso, que ela, do ponto de vista conceitual, não é muito, não é a melhor maneira, porque o peso pode variar por causa da aceleração local da gravidade, mas do ponto de vista prático de uso, fazer energia, escrever a energia, né, por unidade de peso, vai ser muito mais conveniente na prática, tá? Então, é o que acontece se a gente dividir tudo por G. Então, se a gente simplesmente dividir do lado esquerdo e do lado direito por G aqui, ó, aqui, aí o G some, né, porque tinha um G aqui, 2G, a gente fica com a expressão dessa forma. Então, cada termo tem dimensão de energia por unidade de peso de fluido escoando. E aí, ó, a energia, né, Newton-metro, que é o Joule, por Newton, por peso, fica metro. Então, é muito conveniente. Isso é uma forma conveniente na prática de escrever a equação de energia, porque cada termo vai ter unidade de altura, né, de metro. E a gente consegue relacionar, inclusive, a energia fornecida com a bomba com a altura, eventualmente, que ela tem que fornecer diferença de cota, né? A gente vai ver que existem a perda de carga, que diminui um pouquinho isso, né? Que entra aí no balanço, mas é uma forma de grosso modo, ver quanto de altura que a bomba consegue elevar o fluido, tá? E aí a gente batiza, né? W sobre G de H. E lembra que o W, né? Na verdade, ele surgiu quando a gente dividiu W ponto por M ponto aqui atrás, ó. Deixa eu voltar aqui alguns slides, ó. Aqui, ó, a gente tinha o W ponto, dividiu por M ponto, e aí chamou de Wzinho, né? Mas esse cara, na verdade, né, é o W ponto sobre o M ponto, tá? Então, isso eu estou mostrando, ó, que agora, olha só que interessante. Então, a gente tem que o W ponto é o M ponto GH, né? Certo? Porque, olha só, esse cara aqui, acho que não sei se ficou muito claro isso aqui, mas a gente tem isso daqui, né? O W é o HG, né? Então a gente fica aqui com HG, certo? Peguei o W aqui, ó, e multipliquei por G vezes H, né? Subi com G para lá. Então H vezes G igual a W ponto sobre M ponto. Então, tem um W ponto, M ponto, HG, que é o que está aqui, entendeu? Então é o H do sistema, né? Onde o H aqui é o head do sistema, e isso daqui, né, é o H em metro, tá? Cuidado, né? Quando a gente faz isso daqui, é o head em metro, né? Não é esse head, não seria a gente escrever a energia como energia por massa, seria energia por peso, tá? Seria essa forma aqui da expressão, né? Tá? Então é o W por G aqui, ó. Bom, então aqui a gente tem o H do sistema, né? O H que o sistema requer quando a gente faz isso, porque a gente está trabalhando nesse termo aqui da bomba, ó. WB, deixa eu botar o B, aqui já está, WB, aqui WB. Desculpa. Então aqui WB também, ó. Deixa eu botar o Bzinho aqui embaixo. WB. Aqui, tá? Então, isso daqui seria da bomba também, né? Tá? Então isso daqui seria a energia que a bomba precisa em função da expressão escrita, né? Aqui seria a energia da bomba em metro e aqui seria a energia da bomba em joule por segundo. Como que a gente converte essa expressão aqui, né? Se a gente escrever esse cara aqui, ó, observa o seguinte, ó, o head, ele é o W sobre G. Eu vou melhorar isso daqui, talvez tenha ficado um pouquinho confuso. E aí, mas o que vocês têm que entender aqui, o que é principal é o seguinte, ó. Se o head, ele é o trabalho da bomba sobre G, e o trabalho da bomba aqui, né, é W ponto sobre M ponto G, então, se a gente vier aqui atrás, ó, nessa forma aqui, ó, então se eu dividir aqui todo mundo por G, né, por M ponto G, esse cara aqui vira head, né, ou dividindo aqui por G também, né, esse cara aqui vai virar o Hzão. Então, essa forma aqui de escrever, né, dividindo todo mundo por G, eu tenho a energia fornecida para a bomba em metro, entenderam? Não sei se ficou muito claro, ou talvez, deixa eu ver se aqui,
Eu acho que talvez aqui mesmo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Talvez aqui fique mais claro isso que eu estou querendo dizer, ó. Dividindo todo mundo por G, esse cara aqui é chamado de head, ó, que é o que está aqui, ó. Isso daqui é arbitrário, tá? Isso é só um nome que foi dado para essa variável, para dizer que a energia fornecida para a bomba, em metro, né? Agora em metro, se eu escrever a equação da energia dessa forma, dividindo todo mundo por G, a energia fornecida para a bomba é dada em metro, é isso. Acho que, em resumo, né, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Se eu pegar todo mundo e dividir por G dessa forma aqui, ó, ou escrever a equação da energia nessa forma, né, P sobre ρg, Z mais V sobre 2G, né, na descarga, e P sobre ρg mais E sobre V2G na sucção, então isso daqui tudo vai sair em metro, né? Esse cara é metro, então velocidade ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, e aqui tem 1 metro por segundo ao quadrado, então aqui vai sobrar 1 metro, aqui é a mesma coisa, então tudo aqui sobra metro. Então a energia fornecida para a bomba vai ser fornecida em metro aqui, escrevendo a expressão dessa forma, tá? Aí agora eu estou relacionando esse head em metro com o trabalho em joule por segundo, tá? Então estou voltando aqui, né? Uma vez que foi conveniente escrever a energia que o sistema demanda, né? Que é a mesma coisa que a bomba vai ter que fornecer, eu quero saber agora, numa unidade que eu chego lá na loja e falo, quero uma bomba com potência de 1 cavalo. Então, tem que vir aqui e voltar, né, multiplicar por m.g, porque para chegar aqui eu dividi por m.g. Agora, para voltar para a minha unidade cavalo, ou watt, ou seja lá o que for, eu tenho que multiplicar por m.g, tá? Certo? Então, aí seria o trabalho em joule ou em cavalo que o sistema está demandando. Tá? Não sei se ficou muito confuso isso, mas aí vocês podem olhar de novo a aula e não é difícil, na verdade. É só uma sopa de letrinha aí, divide e multiplica por m.g, que aí a gente tem as unidades... beleza, Juliana, obrigado. Então tá certo. Tá? Então vocês têm as unidades que sejam convenientes para vocês trabalharem. Tá? E lembra que quando a gente estava analisando o impelidor, a gente chegou nessa mesma expressão usando o teorema do transporte de Reynolds para a quantidade de movimento angular. Então a relação foi a mesma. Então seria a energia também, né, que a bomba precisa para aumentar a quantidade de movimento angular do fluido. Então, e aí a gente tinha relacionado isso com uma altura de fluido que vai ser fornecido pelo trabalho de eixo, né? Lá, isso daqui seria o trabalho ponto do eixo que cruza a fronteira do volume de controle. Aqui é a mesma coisa, né? Para fornecer energia que o sistema está demandando. E aqui é o que o fluido está demandando lá no impelidor. Então as coisas têm que ser iguais, né? Porque você tem uma bomba que está fornecendo energia para um sistema que está demandando essa energia. Então as coisas foram semelhantes, tanto pela primeira lei da termodinâmica, quanto para a conservação, para o princípio da quantidade de movimento angular. Tá? Que é o que a gente tinha chegado lá no teorema do transporte de Reynolds também no impelidor. Tá, então essa é a conexão do head que o sistema demanda com o head que a bomba fornece para o líquido, tá? Certo? Bom, então eu vou dar a nossa paradinha de 10 minutos, quem quiser refletir um pouquinho aí sobre essas, vou deixar esse slide aqui aberto para vocês, e aí no meu relógio aqui são 9h06, aí vocês veem aí no relógio de vocês que horas são, no computador, né, cada um tem um pouquinho de diferença, no computador são 9h07. Então, vamos parar agora 9h07 e aí 9h17 a gente volta, tá? Alguma dúvida aí? Alguém quer aproveitar aí o intervalo para